Fala pessoal, Caio aqui de novo, falando da mudança do sábado para domingo, segundo episódio. Vamos falar sobre algumas leis dominicais do papel da Igreja de Roma, né? Não vou falar sobre todas aqui porque é muita coisa, é muita coisa mesmo, é assustador. Parece um assunto assim tão, poxa, sem graça, né? Uma coisinha assim tão secundária. Mas é um assunto que eu tenho em mente, eu decidi gravar sobre isso, entende? Assim como essa esses dois episódios aqui que eu estou falando da mudança do sábado para o domingo, eles não são um vídeo de exegese bíblica, um vídeo sobre Bíblia, um vídeo de história. Eu não vou ficar aqui tocando em pontos aqui da Bíblia. Algumas vezes eu vou dar uma palhinha, vou tocar, mas eu não vou ficar fazendo aqui exegese, análise de textos, entende? São quase 11 horas da noite. Minha voz tá rouca, minha voz já é meio rouca mesmo, não é aquela voz suave, é aquela voz gostosa de escutar. Mas, aproveitando que eu tô com esse assunto na cabeça a semana inteira, e eu aproveitei logo pra gravar a parte 2 aqui. Enfim, três aspectos da mudança do sábado pro domingo foram as leis dominicais da igreja e a dissidência, e sobre ela ter mudado o dia sagrado. As leis dominicais, vamos lá. Como visto no segundo episódio, a primeira lei dominical de todas foi a de Constantino no ano 321 d.C., 7 de março. O culto ao Sol Invicto, Solis Invictus, ele já acontecia no Império Romano, mas o Sol Invicto foi proclamado como um deus máximo no Império Romano em 25 de dezembro do ano 274 d.C., pelo imperador Aureliano. É sabido que eles tinham a devoção pelo Sol, claro, né? Que era muito parecido com o culto ao Mitra, mitraísmo. E aqui eu trouxe mais um documento aqui, falando da primeira lei dominical. Inquestionavelmente, a primeira lei, que é eclesiástica, que é civil, pela qual se sabe haver sido ordenada a observância de repouso naquela época, é o Edito de Constantino. Enfim, esse aqui foi o pontapé inicial para a sucessão de leis dominicais que vieram depois disso. Pouquinho depois, 364, um sínodo realizado em Laodiceia, na Ásia Menor, disse seu cânone 29: os cristãos não deverão judaizar e permanecer ociosos no sábado, mas trabalharão nesse dia. Se, porém, forem achados judaizando, serão separados de Cristo. Olha aí, ó. Uma lei, mais uma lei dominical. Mais uma fonte histórica. Por meio de uma lei feita no ano 386, aquelas alterações mais antigas feitas por Constantino foram impostas com maior vigor e, em geral, foram proibidas estritamente no domingo as transações civis de toda espécie. Teodósio, esse camarada aqui, Graciano, em 386, sob Graciano, Valentiniano e Teodósio, foi decretado que todo litígio e trabalho devesse cessar no domingo. Mais uma aí. Eu não coloquei aqui, mas no ano 401 ocorreu uma convenção de bispos para pedirem para as autoridades, isso inclui o imperador da época, que era o Teodósio II, né? Acho que o Teodósio II. Sim. Esse aqui já tinha ido de Vasco. Essa convenção de bispos pediu para que os espetáculos públicos fossem transferidos do domingo ou dos dias santos para qualquer outro dia da semana, para que a devoção dos fiéis ficasse livre de qualquer empecilho, né? Para que não houvesse ali uma atrapalhar ali, né, a ida à igreja, as operações eclesiásticas. Enfim, isso até é uma coisa boa, né? Talvez uma preocupação justificável.
Porque não seria nada legal você ir para a igreja no dia principal de culto e a rua, por exemplo, a sua rua está um carnaval aí, né? Aconteceu um carnaval com música, barulho, né? Talvez você saiba o que é isso. Eu sei o que é isso. Não que tenha acontecido um carnaval da rua da minha igreja, mas foi um. De vez em quando tinha um sonzinho ali. Mas graças a Deus, ali próximo ao local quieto, né? Deus guarda-nos. No sábado geralmente isso não acontece, né? Porque eu guardo o sábado. O dia de culto principal na minha igreja é o sábado, de manhã. Então não rola muito barulho ali não. Mas no domingo, que é o culto de noite, de vez em quando rola uma musiquinha, um barulhinho ali, dependendo do lugar. Mas em 401 esses bispos pediram pro imperador isso. E eles conseguiram isso. 24 anos depois, sob o mesmo imperador. Em 425 isso foi concedido. Eles reclamavam que o teatro era muito mais frequentado do que a igreja, né? Entre outras coisas. Aí um pouquinho depois, em 538, no Concílio de Orleans, foi ordenado que tudo quanto era previamente permitido no domingo ainda fosse legal, mas houvesse abstenção do trabalho de arar as terras ou as vinhas, derrubadas, colheita, debulha, plantação e cercas, a fim de que o povo pudesse mais facilmente frequentar a igreja. Entende? No cânon, acho que no cânon 13, até havia uma medida de segregação para com os judeus, né? Proibia, no cânon 13 proibia os cristãos de se casarem com os judeus e até de comer junto com eles, de fazer uma refeição junto com eles. E no cânon 28 dizia que era coisa de judaizante, né? Guardar o domingo. Guardar o domingo não, guardar o sábado, né? Aliás. Esses dois cânones aí, o cânon 13 e o cânon 28, entre os 33 cânones desse concílio aqui, né, de Orleans. Mais uma lei dominical. De Carlos Magno, na época que ele estava fazendo, digamos assim, uma reforma educacional e política nos seus domínios, em 789 ele também promulgou uma lei dominical, que dizia: nós decretamos de acordo com que o Senhor também ordenou na lei, que não se faça no dia do Senhor obra civil, e justamente como meu pai, de bendita memória, ordenou nos seus editos sinodais, isto é, que os homens não façam trabalho rural, quer cultivando a vinha, quer lavrando os campos, a fim de que todos os modos sejam mantidos a honra e o repouso no dia do Senhor. Mas, vindo de todas as partes, reúnam-se na igreja para a celebração da missa. E louvem a Deus por todas as coisas boas que ele nos fez nesse dia. Charles II da Inglaterra, o último da dinastia dos Habsburgos, também promulgou uma lei dominical em 1677, que dizia que, para a melhor observância e guarda do Santo Dia do Senhor, comumente chamado domingo, decreta-se que todas as leis promulgadas e em vigor concernentes à observância do Dia do Senhor sejam cuidadosamente postas em execução, e que toda e qualquer pessoa ou pessoas, em cada dia do Senhor, se dediquem à sua observância, exercendo os deveres da piedade e da verdadeira religião. Como parece piedoso, né? Tão piedoso, pio. Mas enfim, essa aí foi mais uma lei dominical. Teve também uma na Virgínia, em 1610, a primeira lei dominical da América, que era mais grave do que essa aí. Era mais grave. Prescrevia até pena de morte. Agora sobre a igreja dissidência. A igreja católica romana, conforme ia crescendo em poder e prestígio, foi tomando medidas cada vez mais impositivas. É dito que Gregório Magno, Gregório I, em 590, no início do seu pontificado, mandou uma carta ao povo romano que dizia: cidadãos romanos, chegou ao meu conhecimento que certos homens de espírito perverso têm disseminado entre vós coisas depravadas e contrárias à fé cristã, proibindo que nada seja feito em dia de sábado. Como eles devem chamá-los, senão de pregadores do anticristo? Olha só. Mais adiante, o Papa Nicolau I, no século
IX enviou ao príncipe governante da Bulgária um longo documento elucidando questões políticas, territoriais e eclesiásticas, e dizendo que se deve deixar de trabalhar no domingo, mas não no sábado. O chefe da igreja grega, ofendido com a interferência do papado, declarou o Papa excomungado. Olha aí. Esse aqui é o Benjamin G. Wilkinson, historiador adventista, em sua obra Verdade Triunfante, muito bom, muito interessante. Ele mostra que existia assim muitos grupos guardadores do sábado na história cristã ao longo dos tempos, e também mostra várias atitudes da igreja de Roma em relação a isso, né? Entre outras coisas, a de perseguir por conta de um dia de guarda. O patriarca, ele continua. O patriarca grego também enviou uma carta circulatória para alguns bispos líderes do Oriente, censurando a Igreja Católica Romana por várias doutrinas errôneas. Esse Nicolau I deixou uma ferida, que depois resultou no cisma com o Oriente, né? A Igreja Oriental grega e a Igreja Latina, a Romana, vinham se desentendendo por muitas coisas. E entre os assuntos que tinha era a questão do dia de guarda. Os eventos conspiraram para afastar cada vez mais os ramos grego e latino da igreja. 200 anos depois, a controvérsia novamente surgiu. Agora o arrogante cardeal Humberto entra no cenário. Enquanto Lanfranco estava atacando o Berengário e o cardeal Damião estava se preparando para juntar o território valdense ao aprisco, ou seja, submeter os valdenses à igreja de Roma, o Papa enviou 3 núncios apostólicos para Constantinopla, com contra-acusações. Entre outras, a seguinte acusação foi feita pelo Papa contra a igreja grega: visto que observais o sábado como os judeus, e o dia do Senhor conosco, domingo, os 2 dias de guarda, aí, ó, como eu falei na primeira parte, muitos grupos faziam suas devoções nos 2 dias. Eles mantinham uma devoção no domingo, mas não deixavam de guardar o sábado. E continuando, o Papa dizendo, né? Pareceis imitar com tais observâncias a seita dos nazarenos, que desta forma aceitam o cristianismo para que não sejam obrigados a deixar o judaísmo. Enfurecido com o fracasso em trazer a igreja grega em sujeição, Humberto declarou excomungada. Foi uma troca de excomunhões, né? O Papa do tempo era Leão. Eu não me lembro exatamente qual Leão que era, mas o nome do Papa adotado foi Leão. Tamar Davis, essa obra aqui, também faz um interessante histórico de grupos guardadores do sábado ao longo da história. Os sarracenos, subjugando o Egito e todos os países adjacentes, a Abissínia ficou isolada do resto do mundo. Durante os muitos séculos que se seguiram, o cristianismo, embora não seja adulteração, foi preservado neste antigo império, e a solene observância do 7º dia continuou inalteravelmente. Ai, minha garganta tá fogo, cara. A Abissínia tem um longo histórico de guarda do sábado, né? É que aqui eu não tô pegando eu não reuni. Eu tenho um documento que mostra vários escritos, mas aqui eu não peguei todos os que mostram os guardadores do sábado. Os abissínios, os valdenses da Boêmia. E aí o que acontece? Por que eu tô mostrando isso aqui? Aqui tá a Abissínia, que fica perto de uma região aqui também chamada com chifre. A moto passou aqui do lado. Os abissínios nessa região aqui conhecida como também um chifre africano, por causa de ter uma pontinha aqui, eles guardavam o sábado. Aí os sarracenos, os muçulmanos, o domínio deles aqui no norte da África criou meio que uma barreira contra uma ação do papado, né? Uma barreira que tornou desinteressante uma ação missionária de Roma nessa região aqui distante, né? E aqui no meio tinha um deserto ainda, cara. Então aqui em cima ficava a cristandade latina, né? Cujo topo da pirâmide estava o Vaticano ali, né? Roma. Embaixo tinha o mar Mediterrâneo. Aqui do lado, Península Ibérica, outras terras católicas. Estavam os muçulmanos dominando.
Embaixo aqui, no norte da África, tinha áreas muçulmanas. E aqui tinha um deserto e mais embaixo estavam os abissínios. Entende? Então, os cristãos abissínios ficou isolados por muito tempo. E a guarda do sábado foi sendo mantida ali. Mas aí aconteceu um negócio. Que a fonte histórica diz que perto do fim do século XV, os portugueses, através de sua brilhante carreira de descoberta marítima, conseguiram abrir uma comunicação no país dos abissínios, que foram encontrados observando os ritos e professando a doutrina de sua antiga fé. Roma, inflamada com um zelo intolerante para estender a esfera de seus triunfos espirituais, cedo aproveitou uma oportunidade tão favorável para estabelecer uma missão neste remoto quadrante do globo. Assim, João Bermudes, também chamado João Berchmans, jesuíta, um dos mais empreendedores e astutos dos filhos de Loyola, foi despachado para a Abissínia, e para dar à sua missão uma certa aparência de dignidade, ele foi consagrado patriarca daquele povo pelo Papa. Também teve uma atitude de Roma em relação a isso. Agora, quem mudou o dia sagrado? Qual instituição mudou o dia sagrado? Olha só, o Catecismo de Trento, também conhecido como Catecismo dos Párocos, ou mais popularmente Catecismo Romano, de 1566, o primeiro catecismo universal da Igreja Romana, depois veio o Catecismo da Igreja Católica de 1992, promulgado por João Paulo II. Esse catecismo aqui dizia: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Transferir. Né? Mais uma. O católico Peter Geimer disse: por que observamos o domingo em vez do sábado? Observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. E essa obra recebeu a bênção apostólica do Papa Pio X, né? Em 25 de janeiro de 1910. Você pode pesquisar isso lá no Internet Archive. E tu vai achar lá uma digitalização do livro, da folha lá. E eu não sei se foi no Internet Archive, né? Porque muitos documentos assim é mais fácil encontrar no Internet Archive. Essas obras assim, religiosas, históricas lá do século XIX, século XVIII, início do século XX. Essas obras tudo é possível achar lá no Internet Archive. A esmagadora maioria está em inglês ou em francês. Mas não é muito difícil achar essa obra aqui na internet. Você vai ver que tem lá uma bênção apostólica do Papa Pio X. Não estou inventando isso aqui não. James Gibbon, cardeal James Gibbon, disse: podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Olha só. Olha isso aqui, cara. As escrituras ordenam a observância religiosa do sábado. O jornal Catholic Press disse o seguinte: o domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser defendida por princípios católicos. De princípio a fim das escrituras, não existe uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. A observância do domingo é um adjunto incongruente da fé protestante. Que coisa, não? Stephen Keenan, outro católico, disse: tendes qualquer outra maneira de provar que a igreja pode instituir festas por preceito? Não tivesse ela esse poder, e não poderia haver feito aquilo em que concordam todos os religionistas modernos, não poderia haver substituído a observância do sábado, sétimo dia, pela do domingo, o primeiro dia, mudança para a qual não há autoridade escriturística. Monsenhor Seguir, em uma obra de apologética católica, essa obra aqui, tem uma linguagem assim forte contra os protestantes, né? É uma obra aqui de resposta ao protestantismo, basicamente. Ele diz: foi a Igreja Católica que, por autorização de Jesus Cristo, transferiu este repouso para o domingo,
observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que eles, contra si mesmos, prestam à autoridade da igreja. Então quer dizer, bom, não existe mandamento escriturístico para isso. Os protestantes acreditam nas escrituras como sua suprema regra de fé e prática. Mas não existe mandamento ali para isso. Então por que eles guardam o domingo? E se foi a igreja que mudou o dia do sábado para o domingo? Então os protestantes estão rendendo uma homenagem à igreja católica. Mau grado deles. Em uma linguagem semelhante, esse jornal aqui do cardeal James Gibbons, Catholic Mirror, nas edições de dia 2, 9, 16 e 23 de setembro de 1893, ela meio que deu uma confrontada nos protestantes dessa questão aí do sábado e do domingo. O mundo protestante tem estado desde sua infância, no século XVI, em completo acordo com a Igreja Católica em manter santo, não o sábado, mas o domingo. O grande corpo de protestantes não tem outro recurso a não ser a admissão de que tem ensinado e praticado o que é biblicamente falso por mais de 3 séculos, adotando o ensino e a prática do que sempre fingiram acreditar em uma igreja apóstata, contrária a toda a garantia de ensino da Sagrada Escritura. Para aumentar a intensidade desse erro bíblico imperdoável, ele envolve um dos comandos mais positivos e enfáticos de Deus ao seu servo, o homem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Talvez alguém pense assim, poxa, Caio, se você guarda o sábado, se é adventista, se é protestante, se não acredita na igreja católica, por que está citando documentos católicos? Eles falam que se um católico dizer que o purgatório é verdade, você como protestante não vai acreditar. Mas agora que você guarda o sábado, e um católico está dizendo que é a igreja que mudou o dia de guarda, e não a Bíblia, por que você acredita no católico? Bem, se eu estivesse citando aqui adventista falando isso, ou um sabatista, um judeu, falando isso, e é que a igreja mudou o dia de guarda para o domingo, aí seria muito fácil. Né? Aí eu seria acusado como tendencioso. Mas existe essa admissão aqui, cara. Existe. Isso aqui é impressionante, mano. Existe esse texto aqui. Você pode achar ainda facilmente no Google. Só colocar aí Catholic Mirror. Você já vai encontrar uma menção aí. Bota aí edição de 1893. Que se encontra facilmente. Existem muitos outros escritos que eu poderia pegar aqui, mas esse aqui eu acho mais interessante, né? Por fim, então é isso. Deixa seu like. Deixa um likezão. Humilha o like mesmo. Pena que não dá pra clicar várias vezes. Se inscreva-se no canal se você gostou desse tipo de vídeo. E se você quer mais vídeos mostrando aí os enganos da Igreja Católica e a apologética protestante, ative o sininho. Se eu cometi algum erro aí, pode colocar nos comentários, pode colocar uma observação, só seja educada, por favor. Não diga nenhuma besteirinha, até porque isso diz mais sobre você do que sobre mim. Então é isso. Deixe seu like, obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus o abençoe, se você está escutando isso. Que Deus o abençoe, paz seja convosco. Valeu!